Joana de Albuquerque Maranhão Bezerra de Melo, conhecida no meio da família como Jujuca. Nasceu em Recife, capital do estado de Pernambuco, em 1987. É filha da médica Terezinha Maranhão e iniciou na prática da natação no Clube Português do Recife, tradicional clube localizado no bairro das Graças, aos 3 anos de idade. O seu primeiro grande resultado foi no Festival da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos Norte e Nordeste Mirim de 1998, onde ela, com 11 anos, venceu a prova de 400 metros livres e os 200 metros medley. Aos 17 anos, Joana Maranhão esteve entre as 5 melhores nadadoras do mundo na categoria 400 metros medley, representando o país em 4 Olimpíadas e conquistou inúmeras medalhas em Jogos Pan-Americanos. Mas carrega a sensação de que poderia ter feito mais. Em fevereiro de 2023, Joana Maranhão assumiu a presidência do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil, sendo uma das 5 conselheiras da instituição. Joana participa de um rodízio em que cada conselheiro fica cerca de 1 ano nessa função. Ela se tornou a primeira mulher e primeira ex-atleta no posto. Atualmente mora na Alemanha e continua trabalhando pelo esporte e lutando pelos direitos dos atletas. Nessa entrevista, ela aborda a situação dos esteroides anabolizantes e como o assunto é tratado pelas pessoas no país em que vive. Ô, Joana, boa noite, né? Boa noite. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Deixa eu fazer as apresentações. Agradecendo a Joana, assim, por ter prontamente atendido o nosso pedido. A Joana é ex-atleta e nadadora, presidente do Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, da qual eu fiz parte da primeira formação. E é um orgulho tê-la como presidente agora, e uma mulher, né, que tem tanta história no esporte. É uma atleta olímpica brasileira, teve problemas com abuso no esporte, é pesquisadora, possui um mestrado em Ética Esportiva e Integridade pela Universidade de Leuven, na Bélgica, bacharelado em Educação Física pela Faculdade Maurício de Nassau, no Brasil, e como nadadora de alto rendimento, ela se especializou em provas de medley, 200 e 400 metros, participando de 4 Jogos Olímpicos, conquistando 8 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Quer dizer, não é pouca coisa, né, Joana? Joana tem uma história importante no esporte, é uma mulher de sucesso, uma mulher que produz, que tem um legado aí a deixar, tem um filho pequeno, portanto é um exemplo para o filho dela. E eu quero que você, Joana, primeiro nos fale o que você está fazendo aí na Alemanha e também as tuas impressões, né? Você não é médica, mas você é uma pessoa que está ligada hoje a um órgão de ética muito importante do Comitê Olímpico do Brasil, que, aliás, também está citado na resolução, assim como a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte também está citado. Portanto, são órgãos que estão hoje engajados na luta e agora muito mais com essa arma que nós temos. Eu gostaria de saber das impressões, Joana, e o que pode ser feito pelo próprio Conselho de Ética do COB. Boa noite para você. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu fui tomando nota, né? Pesquisador tem disso, né? Fui tomando nota. E eu não sou médica, mas eu sou filha de médica. Então, eu sou filha de uma médica geriatra. Então, a apresentação falou sobre uso, inclusive sobre geriatria, né, na área. Já tinha sido conversas que eu tinha tido com minha mãe. Mas, enfim, isso é papo para uma outra história. Eu hoje resido na Alemanha. Minha família, o meu marido, ele foi atleta profissional de judô também, atleta olímpico, Luciano Corrêa, chegou a ser campeão mundial de judô. E hoje ele é treinador da equipe de Brandemburgo e da assistência à seleção alemã de judô. Então, a gente se mudou para a Bélgica para eu fazer o mestrado, ele recebeu essa proposta de trabalho e é por isso que a gente reside aqui. O meu trabalho, além desse trabalho voluntário para o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, eu trabalho na Sport and Rights Alliance, nós somos um grupo de pessoas que trabalha muito focado na questão dos direitos humanos no esporte, né? Como que a gente vai utilizar o esporte para falar sobre esses outros temas que são super importantes, mas às vezes, e aí a minha fala vai ser muito
por esse olhar da ética esportiva e da integridade. Eu gostaria de dizer primeiro que, quando a gente fala de uso de substâncias proibidas no esporte, né, o SECOB ele não trabalha com esse tipo de violação. Né? Quando a gente olha para o guarda-chuva, vamos pensar na ética e integridade do esporte como um guarda-chuva. Né? Então, nós temos aí a questão de antidoping, de compliance e de boa governança, a parte de assédio e abuso, que infelizmente eu tenho experiência de vida dentro do esporte, fui vítima aos 9 anos de idade, e hoje eu sou pesquisadora e faço incidência política na área. E tem também agora esse tema que está mais em voga, que é a manipulação de resultado. Então, de um modo geral, quando a gente fala de ética e integridade no esporte, né, seja no esporte principalmente competitivo e de elite, mas o esporte de base também tem esses problemas, e o esporte recreativo também. Uns mais e outros menos, né? Mas, de um modo geral, são esses problemas, essas violações, esses problemas de integridade e problemas éticos. Quando a gente fala do doping, desde 99 a gente tem uma agência, né, que foi citada aqui, que é a UADA, que ela é o órgão máximo regulador. Existe um código, né, e tem esse código, acho que a primeira apresentação do nosso painel o doutor explicou, mas então eu vou ser bem breve para falar sobre isso. Coisas que você pode tomar e que você não pode tomar. Por exemplo, eu sou uma pessoa super alérgica. A primeira coisa que eu fiz quando eu parei de nadar foi, finalmente eu vou poder tomar o Alegra D, que tem efedrina, eu não podia tomar. Então, é aquilo, existe a regra e eu queria fazer parte daquele ambiente competitivo. Então, concordando ou não com a regra, eu tenho que cumpri-la. É isso. Então, para mim, isso é muito simples. Então, existia e existe o código da UADA e a gente tem que cumprir. Os atletas que estão ali no top 20 do mundo, a gente é mais testado que os outros atletas, né? A gente tem que preencher o que chama de whereabouts, que de 3 em 3 meses a gente tem que dizer aonde vai estar e dar 1 hora do nosso dia para ser testado de surpresa. E eu fiz parte disso por muito tempo, então muitas vezes dava 6 horas da manhã, batia na minha porta e faz o xixi lá no pote, tudo direitinho. Mas a questão quando você viola o código da UADA, existe um órgão. Então isso faz com que essa questão desse problema de substância proibida, por existir um órgão regulador especificamente para essa questão, faz com que essa violação ética, que esse problema de integridade do esporte tenha mais atenção, tenha mais recurso. Isso não significa que os outros também não sejam. E aí a minha fala vai ser mais ou menos sobre isso. A UADA fala que ela faz tudo isso, que ela quer um esporte limpo, né? O level playing field, assim. E o level playing field tem vários fatores, né? A gente pode falar, por exemplo, eu hoje resido na Alemanha, que tem uma estrutura, eu estou falando de estrutura para desde você começar no esporte, que é muito melhor do que a grande maioria dos locais no Brasil. Então, não existe level playing field, não tem como é utópico a gente pensar. Isso não significa que se nunca vai ser igual para todo mundo, que a gente não precisa caminhar em busca disso. Então, a UADA serve para isso, né? Para tentar tornar o esporte um pouco mais limpo. E uma coisa que eu gosto de dizer, o fato de um atleta nunca ter testado positivo não significa que ele nunca usou, significa que ele nunca foi testado. Alguém falou sobre valores do teste e realmente é muito caro. E quando eu falo isso para as pessoas, eu falo, você não pode dizer que eu nunca tomei nada, você pode dizer que eu nunca testei positivo. A pessoa abre o olho e fala, não, eu não tomei. Mas o que eu tenho como prova são os testes que deram negativo e a minha palavra. Mas, de fato, consumado, isso não significa que o atleta ter testado negativo a vida inteira que ele nunca utilizou, porque é impossível. Mas a gente tem que estar sempre caminhando. Na área de assédio e de abuso, e até mesmo que entra um pouco do doping também, aí é bem mais a minha área de atuação, eu acho que está um pouco ligado com isso tudo que vocês estavam falando, a gente fala muito para ter esse olhar de que o esporte competitivo, ele leva muito para a ideia do no pain, no gain, vencer acima de tudo, e a gente tem que passar por cima de dores físicas, porque os treinos são mesmo extenuantes, né? Eu cheguei a nadar 20 quilômetros no dia, 10 quilômetros de manhã, musculação, e 10 quilômetros à tarde. Muitas vezes, séries absurdas. A gente tem mesmo que passar por cima de limite físico e de limite psicológico. Mas isso não significa que essas microagressões psicológicas, físicas, e que acabam se tornando mais severas, sexuais, precisam existir. Mas, com essa nossa mentalidade dentro do esporte competitivo, a gente acaba instrumentalizando esses atletas, esses corpos que têm uma capacidade e habilidade específica para aquela modalidade, instrumentalizar eles para vencer.
Então, o olhar ético ele é muito voltado para isso. O quanto é vontade do próprio atleta estar ali, o quanto ele quer fazer, e a gente acaba naturalizando métodos, hábitos e comportamentos que são agressivos. E a gente chama isso de violência interpessoal, né? Violência interpessoal de natureza psicológica, de natureza física e de natureza sexual. Quando a gente fala do uso de substâncias proibidas, e especificamente sobre o que a gente está falando aqui, eu diria que trata-se de uma violência instrumental. Alguma pessoa em poder de autoridade, estou falando aqui dentro do esporte, né? Que sugere ao atleta ou ao menor que faça a utilização disso para atingir um objetivo. Então, não chega a ser uma violência física no sentido de ele não estar batendo naquele atleta, mas a longo prazo, como vocês muito bem explicarem, muito melhor do que eu jamais poderia fazer, afetando a condição física daquele atleta. Então, você usa a posição de autoridade e comete uma violência de natureza psicológica e física. Trazendo para a área recreativa, que é mais para o nosso debate aqui, eu acho que isso se alinha um pouco, né? Essa ideia do vencer a todo custo, no pain, no gain, se alinha um pouco a essa ideia utópica da gente chegar no que é tido como corpo padrão. E eu vou falar algo aqui que é muito pessoal. Eu nunca gostei do meu corpo, mesmo quando eu tinha 12% de gordura e pesava 10 quilos a menos, abdômen sarado, eu sempre olhei para o meu corpo e falava, é feio, ele não é nem tão magro e nem tão forte quanto as europeias, que pena que eu tenho um quadril muito largo, enfim. E que eu não sou mais atleta, já gestei, já pari, enfim, sou uma acadêmica, eu fico muito tempo sentada, estou acima do peso. Se eu disser para vocês que eu não pensei em utilizar algum método que acelerasse o meu retorno a esse corpo padrão, eu vou estar mentindo. E aí tomei logo um esporro bem perto da minha mãe, do meu marido também. Por que isso? Do mesmo jeito que existe essa pressão dentro do esporte, do vencer a todo custo, em que a gente acaba instrumentalizando atletas, tem essa pressão para chegar dentro desse corpo padrão. Então, a minha fala vai ser muito breve, mas é basicamente para dizer que existem muitas semelhanças entre o cenário competitivo e de elite do esporte e tudo isso que vocês estão falando agora. E de tudo que eu escutei e de tudo que eu anotei aqui, eu acho que o mais importante de tudo vai ser o que a gente vai pegar, como que a gente vai conseguir transmitir essa mensagem para uma população que na hora que ela abre o celular, na hora que ela liga a TV, ela é bombardeada com coisas que fazem com que ela não goste a doutora falou, que se olhe e não se enxergue como de fato é. Isso não é problema. A gente não está aqui, como é que eu posso dizer, romantizando o sobrepeso ou romantizando o sedentarismo, é o contrário disso. Mas que o processo não é rápido, que o processo é lento e que as pessoas são diferentes, que cada um tem as suas grandezas. E quando eu faço essas 4 coisas, eu falo, é exatamente igual ao esporte. Todo mundo quer ganhar, mas não tem para todo mundo, são só 3 medalhas. Às vezes a tua grandeza é diferente da grandeza do outro. Isso não significa que você vai ser maior ou menor do que o outro. Às vezes o outro tem uma estrutura melhor, a estrutura física de onde ele começou a treinar, ou a própria estrutura física. Somos seres diferentes. A gente pode sim, deve buscar saúde, mas não a todo custo, não de forma rápida e definitivamente não de uma forma que vai afetar a nossa saúde a longo prazo. Então, do alto do meu não conhecimento da parte médica, que vocês aqui falaram com grandeza, o que eu poderia dizer é isso. Acho que o nosso maior desafio é como é que a gente vai fazer com que a sociedade entenda a importância de tudo isso que vocês falaram e dessa minha pequena contribuição hoje. Obrigada. Representa um segmento da sociedade, que é o segmento do atleta, né? Que não deixa de ser um exemplo para que as outras pessoas que enxergam tenham aquilo como... Por isso que a gente fala, né, em transgressão dos valores éticos, o atleta de alto rendimento. É inadmissível você ver atletas, por exemplo, usando drogas recreativas e serem pegas com essas drogas recreativas numa sociedade tão conturbada que nós temos hoje, infestado de drogas. Então, quer dizer, nós temos que tentar equacionar isso. Agora, eu te pergunto, você, como cidadã, não médica, mas uma cidadã que hoje está na Alemanha, como é que é a abordagem na Alemanha? Existe, como nós estamos fazendo aqui, essa proibição, essa regulação
digamos assim, essa resolução do Conselho Federal, aí tem um board médico alemão, né? E você também convive com pessoas que estão em academias, que estão aí na sociedade. Como é que é o contexto disso, se é que você conseguiu observar alguma coisa, para ver se a gente toma como exemplo do que fazer ou do que não fazer? Eu gostaria que você pudesse nos expor, é muito interessante isso. Eu acho que o que eu percebo mais de diferença na Alemanha é que, de um modo geral, a população ela é mais fisicamente ativa, porque ela anda mais de transporte público, ela caminha, tem segurança, mais pessoas na rua, menos furtos, então as pessoas andam mais na rua, andam muito de bicicleta. Agora que o filho está indo embora, finalmente eu não aguento mais. A gente vê mais pessoas andando de bicicleta o tempo inteiro, vão à academia, as pessoas correm. Então, as pessoas são fisicamente ativas. O que eu percebo dos hábitos alimentares dos alemães, assim, eles tomam muita cerveja, é uma coisa cultural para eles, mas é uma coisa cultural do tipo, tá no almoço, toma uma cerveja e volta a trabalhar. Me parece que o alemão ele é mais ponderado em absolutamente tudo que ele faz, né? E nós, eu acho que latinos brasileiros, a gente é mais intenso. Eu acho que essa é a maior percepção que eu tenho. E nós não temos aqui nem televisão, nem nas redes sociais, a gente não tem um incentivo a um corpo perfeito. As pessoas na Alemanha não fazem muito uso de procedimento estético, de suplementação, de um modo geral. As pessoas se preocupam em serem fisicamente ativas. Eu vejo principalmente as pessoas da terceira idade com muita autonomia. Pessoas com mais de 70 anos que utilizam transporte público, sobem, descem do ônibus e vão ao supermercado. Lógico que tem outros aspectos, né? A gente está falando de segurança também, né? Tem outras questões, mas de um modo geral é uma população mais ativa e menos bombardeada por questões estéticas. Ou seja, estamos tomando de 7-1 até nisso, né? Pelo jeito, né? Mas o clima nosso é melhor, gente, eu garanto. Olha a minha cara aqui pálida, mesmo sem ver sol. Não, bacana que você está vendo uma sociedade realmente que é outro patamar, né? E a gente percebe realmente, pelas vezes também que eu estive em alguns países da Europa, não existe essa... Nos Estados Unidos é diferente, nos Estados Unidos é um pouco diferente. Existe o estímulo da utilização de esteroide anabolizante e há mais permissividade para os médicos. Lá, qualquer outra profissão, não vou citar nenhuma para não ofender, mas qualquer outra profissão não médica já está prescrevendo. Então, lá também tem alguns problemas, apesar que lá são 50 países, cada estado tem uma abordagem diferente, é uma outra história. De qualquer maneira, está sendo muito importante essas tuas informações que está trazendo para nós, além do que, pela importância que você teve no esporte brasileiro, né? Não sei se alguém da mesa quer perguntar alguma coisa ou quer observar alguma coisa. Carlos? Não, eu queria cumprimentar a Joana, né? Fantástico a participação dela, essa experiência que ela está trazendo e está nos contando, né? A gente vê que cada lugar tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, né? Nos Estados Unidos, apesar de, como você colocou, os Estados Unidos também tem o cidadão, o paciente aqui, às vezes paciente entre aspas, né? Porque nem sempre é, que busca essas coisas, ele também processa com muita facilidade as pessoas que prescreveram alguma coisa que ele achou que lhe causou dano. Quando eles veem todas essas drogas, o que elas podem causar, isso abre uma brecha para ele processar aquele profissional, se é que é um profissional, seja quem for, que o estimulou a usar aquela droga. Então, também tem muita gente lá que fica com o pé atrás, com essa questão de que a área médica não é tão fiscalizada assim nesse aspecto, mas o próprio cidadão se defende, né, quando ele se sente prejudicado. Aqui no Brasil, acho que, infelizmente, por um lado, isso vai começar. Joana, da minha parte, parabéns. Muito obrigado. Joana, parabéns por seu depoimento. Respondendo a sua pergunta de como a gente chegar, né, para o público, a gente está com a intenção de ir para as escolas agora, né, de mostrar, principalmente aos adolescentes, aos alunos de ensino médio, o que é o anabolizante e tentar, daí, também estimular essa questão de valorização do próprio corpo, né, para eles conseguirem. Então, tá começando um projeto com esse enfoque. Bom, Joana, dá para ver que você é uma pessoa diferente. Você se preparou aí, você assistiu todo o fórum para você poder anotar e se preparar. Quer dizer,
ela é uma pessoa diferente em todos os aspectos, né? Estamos comentando aqui, né? O fato dela participar do fórum, ela não veio só para falar, ela veio para participar, né? É uma honra para nós. Isso tá de parabéns. A Joana é uma pessoa realmente estudiosa e por isso que vai deixar um legado. Eu não sei se mais alguém quer ter alguma coisa da internet. Joana, vou te dispensar agradecendo imensamente, de coração, a participação. Dá um abração no seu marido, ele foi da Seleção Brasileira de Judô também, participou de Olimpíada, é um atleta importante, o marido dela também, olímpico, tem um filhinho agora, então eu espero que vocês sejam... Olha, eu espero que vocês sejam muito felizes aí, vocês merecem tudo de bom pelo que vocês fizeram pelo Brasil e você continua fazendo, viu, Joana? Parabéns, você com essa carinha de menina aí, mas tá bem crescida, parabéns, viu? Beijão para vocês todos aí. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada a todos vocês pela oportunidade, pela palavra, a todo mundo pelo conhecimento aí. Eu tomei nota aqui de um monte de coisa. Obrigadão, viu? Tá, tchau, tchau. Depois vai estar no site do CREMESP, se você quiser pegar e divulgar aí nas suas redes, tá à disposição, tá bom? Beijão para vocês aí. Tchau, tchau. Joana Maranhão é realmente uma mulher especial. É uma atleta olímpica, uma ativista, uma pessoa que luta e trabalha pelo direito dos atletas e das pessoas em geral. Também incorpora o espírito da luta do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais contra o abuso do uso de esteroides anabolizantes. Como pudemos ver, é uma questão de educação e de cultura. Que a nossa sociedade aprenda muito com outros países desenvolvidos. Olá, amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco e que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então, para isso nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir. E na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esporte. Vamos em frente.